Olá, para falar de análise de investimentos, vamos pensar a seguinte possibilidade. A gente investir R$ 1.000 hoje e receber daqui a um ano um montante de R$ 1.100. Será que seria um bom investimento? Isso vai depender muito de alguns fatores, por exemplo, a taxa mínima de atratividade, o risco que eu aceito tomar, a relação do custo-oportunidade, o que eu tenho de, digamos assim, no mercado de chances de fazer com esse dinheiro, e se eu for comparar, digamos, com essa questão em relação de custo, oportunidade, aí a título de exemplo, a gente tem a poupança rende 1,9 ao ano. Então, se a gente precisa saber qual que seria a taxa, né? Qual que seria a taxa interna aqui desse investimento? E essa taxa de investimento, vamos avançando aqui, olhando para o fluxo de caixa. A representação do fluxo de caixa, eu tenho então essa entrada ou o valor presente aqui, o valor investido, de R$ 1.000. Daqui a um ano, eu tenho os 1.100. Eu preciso fazer essa análise no valor presente. Se eu observar, o valor, digamos, o capital, ele acaba tendo um acréscimo de R$ 100 lá daqui a um ano. E aí, então eu consigo ver que a minha taxa de retorno ela foi esses R$ 100 sobre 1.000, o que representa 10%. Mas dentro da análise de investimento, surgirão outros nomes aqui ou outras terminologias para fazer essa análise, né, de um fluxo de caixa que tem muito mais entradas de valores ou saídas para tomar uma decisão. Vamos para o Excel para a gente conseguir pensar um pouco nesses cálculos. Eu vou analisar aqui, por exemplo, R$ 1.000 e temos como retorno o 1.100. Observe que a nossa taxa de atratividade, a gente tinha ali como 2% a poupança, e se a gente comparar em relação à poupança, é um investimento bom. Nós vamos fazer o seguinte cálculo, que é, digamos, trazer esse pagamento para o valor presente. Ao trazer para o valor presente, a gente vai estar, digamos assim, descapitalizando, trazendo ele a valor presente, e como eu sei que a taxa máxima aqui é 10%, essa taxa máxima que equivale ao fluxo de caixa, ela vai receber o nome de TIR, então que será a taxa interna de retorno. É aqui, digamos, vai fazer o fluxo de caixa ser equivalente nessas datas. Então será a máxima taxa que a gente vai poder obter em relação ao fluxo de caixa para ser igualado. E quando a minha taxa de atratividade ela é inferior a essa TIR, a gente vai ter um valor presente líquido maior do que zero. O que representa esse valor presente líquido? É o trazer, digamos, esse fluxo de caixa a valor presente e somar com quanto eu investi ou com quanto eu preciso desembolsar. Então, ao descapitalizar esse 1.100 em relação a uma taxa de 2%, eu vou estar obtendo a valor presente 1.078. Esse 1.078, quando eu somo com os R$ 1.000, me dá um valor presente líquido, então, de R$ 78. Esse 1.078 é o valor presente desses R$ 1.100. Se a gente seguir aumentando esse valor, colocar aqui os 10%, observem que o valor presente líquido é zerado, né? Vai ser zero. Por quê? Porque é a maior taxa que a gente consegue obter, né? Então, em relação à nossa taxa de atratividade, ela se tornou igual a TIR e nesse caso a gente estaria empatando, estaria no 0 a 0, né? Então, para taxas maiores do que isso, o nosso valor presente líquido vai dar menor, né? Podemos colocar aqui. E isso significa, ou vai representar que o investimento não é aconselhado, né? Porque ele não nos dá o retorno que a gente gostaria. Então, com o valor presente líquido, não significa necessariamente que o investimento dá prejuízo, mas simplesmente que a nossa taxa de atratividade ela é maior do que a possibilidade desse investimento nos retornar. Caso a gente tivesse uma taxa de atratividade de 5%, por exemplo, o nosso valor presente líquido ele é positivo, né? Então,
configurando, digamos assim, um investimento recomendado.